Obrigado, igualmente. É conosco. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí pela prece de início, finalzinho eu acompanhei do estudo de vocês, que é um estudo muito importante. E aí, lembrando aqui do nosso estudo, eu acho que nós estamos na lição número 20, né? Eles também falando sobre os médiuns, né? E, se não me engano, ligado ao item 217, é isso? Do livro dos médiuns, né? E esse item 217, ele é relacionado, né, com a formação dos médiuns, em especial a questão da importância dos médiuns se precaverem, né, no uso da mediunidade. Eu só queria saber se é isso mesmo que nós estamos vendo, né, no item 217, no livro dos médiuns. Que eu não enxergo aí, viu, Antônio? Você tem Não, está correto. Está correto o que você colocou, né? É o capítulo 17 da formação dos médios. E o desenvolvimento da mediunidade, é o item 217. Isso. E quando a gente vê, né, esse item 217, e aí logo em seguida a gente volta para o livro do Seara dos Médiuns, né, é muito importante a gente prestar atenção na advertência do Allan Kardec, né, sobre quando se deve praticar a mediunidade. Esse é o ponto-chave desse item 217, porque muitos médiums acabam ficando extremamente felizes, né? Porque desenvolver a mediunidade são aquelas pessoas pelas quais os espíritos se comunicam com os homens e se esquecem, né, que a mediunidade tem o objetivo de ajudá-los no seu crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual envolve não somente, né, conhecimento sobre a, a própria faculdade mediúnica, né, mas exige moderação, exige disciplina, né? A gente lembra do Emmanuel falando para o Chico Xavier sobre o que ele esperava do Chico para o desenvolvimento da mediunidade dele, que era disciplina, disciplina e disciplina. E esse é um aspecto fundamental da mediunidade. Quando que se deve praticá-la? Lembrar que os espíritos não estão à nossa disposição a qualquer dia e horário, a qualquer momento que nós desejarmos. Que eles venham responder às nossas indagações a qualquer momento. Que eles vão atender às indagações daqueles que nos procuram a qualquer momento. Então, o Kardec sugere que os médiuns marquem dia e hora para o intercâmbio mediúnico. Estudando hoje, né, no nosso movimento espírita, eu já dou a palavra para quem pediu, só um segundinho, né? É interessante a gente ver
que os centros espíritas têm dia e hora para as reuniões mediúnicas. A maioria dos centros espíritas no Brasil, que tem os trabalhos mediúnicos, né, tem os momentos bem definidos, o que é seguir efetivamente as orientações do Kardec. E o médium deve, então, estar ciente disso. É o Antônio que pediu. Eu mesmo, eu só queria compartilhar, Eduardo, algo que eu ouvi esses dias, que eu achei interessante, falando exatamente sobre isso. A importância da gente ter essa disciplina e também de adotar a oração, né, e o cuidado. Porque senão é como se fosse uma casa no meio da rua, com os portões e janelas, porta, tudo aberta, como se convidasse a qualquer um entrar ali a qualquer momento. Então, eu achei essa imagem muito interessante. Essa imagem foi o Chico Xavier, que deu, né, com relação a essa questão. Ele falou assim, gente, o médium não pode ser como uma casa de portas e janelas abertas, portão tudo aberto, sem muros, sem nada. Porque aí qualquer um entra, invade a sua casa. E a gente precisa tomar esse cuidado, né, de ter as janelas fechadas, as portas fechadas, e quando abrir para a visita que você programou receber, né, com esse cuidado. Então, é isso que eu queria compartilhar, essa imagem. Eu achei muito rica essa imagem que o Chico trouxe. É muito importante essa. Eu também achei muito legal isso daí, né? Realmente essa imagem ela é muito boa e é um alerta, né, para muitas pessoas que começam a sentir, né? E muitas vezes isso acontece já muito jovem, né? E começam a sentir as ações dos espíritos, né? E não sabem como lidar com elas. Daí a importância de entender que, e isso também é importante, os centros espíritas terem pessoas capacitadas, né, para poder orientar adequadamente essas pessoas. Por quê? O médium chega, a pessoa chega, não é médium no sentido que nós conhecemos hoje, né? Aquele médium educado ou que está estudando para educar a sua mediunidade para que ela seja efetivamente um benefício para os outros, né? No exercício da caridade através da mediunidade. Então, o médium, a pessoa precisa estudar, conhecer como que o fenômeno mediúnico ocorre. Porque quando começa o desenvolvimento, muitas vezes a pessoa começa a ficar completamente maluca, porque o desenrolar da mediunidade no seu início é como se abrisse uma anteninha, né? E aí é que vem aquilo que você falou da questão, né, das janelas e portas abertas. A nossa tendência é abrir completamente, né? Abrir a antena para tudo quanto é lado, em todas as direções, né? E isso daí é um problema muito sério. Por quê? Porque parece que o médium que está começando a desenvolver a mediunidade avisa, né? Todo mundo, ó, né? Avisa os espíritos, ó, sou médium, né? E é interessante isso. É inconsciente o fenômeno, obviamente, e também naturalmente tem que isso ocorrer, porque o médium precisa pressentir, né? Ela precisa abrir a sua mente para a ação dos espíritos. O único problema é que isso ele acaba deixando acontecer em todos os momentos. Mas como que a gente pode se defender? Ora,
desde sempre, começando a conhecer o fenômeno, ele sabe que a oração, né, em benefício dos espíritos que vão se aproximar dele, é fundamental. É fundamental a oração para ele se conectar com o seu guia espiritual, seu mentor espiritual, aquele espírito que vai ajudá-lo a desenvolver a mediunidade de maneira segura, né? Então, o médium tem que lembrar assim, os espíritos, assim como nós, vamos dizer assim, exalamos o nosso perfume, né? Os espíritos também o fazem, né? Os bons espíritos trazem uma influência boa, uma sensação de bem-estar. Um espírito sofredor ou um espírito que queira, né, cobrar, os chamados cobradores, como nós falamos muito no nosso cantinho, né, eles não trazem uma boa influência, eles não trazem bons fluidos, né? A gente não se sente bem na presença desses espíritos quando eles se aproximam. Então, orar em benefício desses espíritos e orar para se conectar com os seus mentores espirituais. Quando o médium aprende a fazer esse trabalho, esse domínio interior, né, das situações, ele vai desenvolver a mediunidade de maneira mais fácil, né? E aí é que vem o ponto, né, de alerta do Emmanuel para o Chico Xavier. Disciplina, meu caro. Você tem que ter disciplina. Esse é o ponto que a gente precisa ter muita clareza quando se fala desse aspecto, desse item 217. Obviamente, seria importante para quem está, né, aqui conosco pela primeira vez e ainda não leu o livro dos médiuns, e embora sendo chamada a atenção para esse item 217, esse capítulo é muito importante. E ele é muito longo, ele é muito complexo, ele fala sobre a formação dos médiuns, né? Então é importante a leitura. E aí, então, vocês vão ler e depois a gente conversa se tiver dúvidas, né? Mas eu acho que, do ponto de vista do item 217, para mim está, vamos dizer assim, resolvido. Mas eu estou aberto aí a comentários e dúvidas que possam surgir do que eu falei. Se ninguém tiver dúvida nenhuma e nenhum comentário a fazer, a gente volta então para o livro Seara dos Médiuns. Muito bem. Então vamos para o Seara dos Médiuns. E aí ao ler miudinho, é isso, Antônio? Eu não lembro se a gente fez a leitura geral, viu? Acho que fizemos, sim, eu não me lembro. Eu acho que sim. Não sei se a Elisete que tem a memória melhor. Fizemos sim, agora é o miudinho. Ah, então vamos nessa. Eles também. Compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações.
eles também. Para só um pouquinho. Vamos fazer no miudinho mesmo, né? Vejam que o Emmanuel, né, fala assim para nós: sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Isso com relação a nós. Eles, os médiuns, também, né? Eles também sabem, né, que a existência pede a eles o exato desempenho das próprias obrigações, né? E eles enfrentam dificuldades, né? Por quê? Porque ele está falando dos médiuns de todas as procedências, ou seja, bom, nós sabemos que existem médiuns em todos os lugares, de todas as maneiras, né? Alguns que sabem exatamente a sua situação de médiuns e outros que não. Mas o Emmanuel fala de nós nos compadecermos, né, desses médiuns, né? Principalmente aqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Ou seja, através da mediunidade, do amparo ao próximo, né, do uso consciente da mediunidade em benefício do próximo, que é o caminho do aprimoramento e da elevação moral deles. Porque é muito interessante, no nosso cantinho, muitas vezes, né, a gente, eu já ouvi várias vezes, e os esclarecedores, as esclarecedoras, né, são intuídos pela equipe espiritual na hora do esclarecimento de um espírito, né, e eles apontam para o espírito. Muito bem, você tem vários caminhos para o seu progresso espiritual, para sair dessa situação em que você se encontra, porque existem formas e formas de você se redimir do seu passado de erros e enganos, né? Aí eles mostram uma possibilidade de uma reencarnação expiatória e de uma reencarnação com a possibilidade de, através da mediunidade, se redimir do passado. Tem espíritos que não querem uma coisa nem outra, né? Mas, se nós colocarmos efetivamente a mediunidade a serviço do próximo, ao invés de termos que nos haver com o nosso passado por meio de reencarnações compulsórias e expiatórias, às vezes nem compulsória, né, mas ela é expiatória, né, nós vamos prestar bastante atenção na forma como nós procedemos no uso das nossas faculdades mediúnicas. Estamos sendo realmente um médium definido, decidido no trabalho em benefício do próximo? Estamos usando a nossa mediunidade de forma adequada? Ah, porque eu sou médium, não vou passar por dificuldades? Pelo contrário, por isso que o Emmanuel chama atenção. Compadece-te desses médiuns que abraçam no serviço, né, a estrada do aprimoramento e da redenção.
quê? Porque é difícil ser médium. É necessário aprender a mudar dentro de si os sentimentos antigos, anteriores, que nos dominavam sempre. A mediunidade, bem conduzida, ela necessariamente tem que ser a mediunidade com Jesus, usando o Evangelho em todos os momentos, necessariamente. Não há outra escapatória para o progresso do médium nessas condições que nós estamos falando aqui. E o médium vai passar por dificuldades. Ora, é só ver a história do Chico Xavier, é ver a história da Ivone Pereira, a história do Divaldo Franco. São médiuns que nós aprendemos a respeitar, né, pelo trabalho realizado, que é fantástico, em benefício de tanta gente. Mas eles não ficaram isentos do sofrimento, não. Eles não ficaram isentos da necessidade de modificarem os seus sentimentos. Eles vivem, né, no caso do Divaldo, e viveram a vida humana, que não é fácil, não. E precisam, né, deste amparo. Precisam das nossas orações. Assim como os nossos companheiros de grupos mediúnicos, que, convenhamos nós todos, né, temos condições de fazer trabalhos semelhantes aos desses grandes médiuns? Temos, né? Mas será que nós fazemos e passamos pelas mesmas situações? Muitas são bastante semelhantes. Mas e como que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho? E aí, nós precisamos uns dos outros. Todos os nossos companheiros de grupos precisamos uns dos outros nas orações. Compadecendo-nos das situações de dor e sofrimento dos nossos companheiros, que, como nós, passam por dificuldades, cada um de um jeito, mas passamos pelas dificuldades, todos. Desculpa, talvez eu tenha falado mais do que devia. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só tenho uma pergunta, Eduardo. Como que nós compadecemos dos médios? Que o Emmanuel está dirigindo uma palavra para aqueles que usufruem, né, de certa forma, da presença desses irmãos. É o que eu entendi. Então, como que nós fazemos isso? Então, é como eu falei, orando, né, aceitando os erros deles, porque nós também erramos e eles podem errar, né, e sermos solidários aos sofrimentos deles. É isso que eu entendo, né, que é a possibilidade de nós, ou pelo menos é como eu vejo essa ideia. Talvez você possa nos ajudar aí no seu entendimento. Não, eu vou colocar uma questão, assim, uma observação pessoal, ao longo da minha vivência com médiuns ostensivos. O que eu percebia muito era muita cobrança deles, muitas vezes por desconhecimento da própria doutrina, por desconhecimento do Evangelho, exigindo milagres desses médiuns, né? Exigindo. O Chico enfrentou muito isso, ele levou até bofetada, né? Teve que, após bofetada, dar um passe, né? Por orientação do Emmanuel. Né? Situações assim, de se receber
cuspe ao rosto, né? E eu mesmo, pessoalmente, eu vi muita gente assim, esperando do médium por receber um espírito, confundir o médium com o espírito. Então, vinha o espírito, dava orientações perfeitas, e a pessoa ficava imaginando que a pessoa tinha a grandeza do espírito. Aí uma decepção de ver o médium sem aquela grandeza. E eu falava assim, gente, o pessoal não está entendendo que uma coisa é o espírito, outra coisa é o médium. E as pessoas, muitas vezes, quando você vai fazer uma palestra, você é intuído em palavras, você é ajudado. Aí a pessoa confunde, porque não está vendo o espírito. Nós temos alguns médios videntes lá, ver que a gente recebe auxílio o tempo todo, né? E a gente mesmo não tem grandeza desses espíritos, a gente tem misericórdia deles. Então, esse é o cuidado que eu estava chamando, porque o Emmanuel colocou isso aqui, eu imagino, ele não coloca palavras ao vento, né, à toa, é a primeira palavra que ele coloca para gente, não exija santidade do médium, né? Por favor, não fica cobrando o médium que ele viu, deixou de ver, né, porque é muita responsabilidade para o médium vidente, por exemplo, algumas vezes, descrever determinadas coisas, se ele, por vontade própria, vem e te diz, ok, a gente respeita, guarda no coração e agradece. Mas exigir isso dos médicos, quantas vezes eu vi isso, meu Eduardo? E eu ficava assim, a língua coçando, né, para falar duro, né? Mas a gente também não pode fazer isso, porque a gente, ao invés de ajudar, afasta a pessoa, inclusive, da oportunidade de aprender. Né? Mas é muito interessante essa questão aí. Médium não é o espírito que fala através dele. Chico não era Emmanuel, né? Não era Bezerra de Menezes, Chico era um Chico na grandeza dele. Mas não pode confundir, né, Eduardo? Exatamente. Acho que você foi perfeito nessa sua fala. Eu acho que é isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Abre o microfone. É alguém que está com a letra C aqui para mim, eu não sei. É a Cecília Marley Quil de O Almeida Cláudio. Amaral. Eu não sei quem que é, não. Aqui. Às vezes levantou por engano também, Eduardo. Pode ser. Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Depois a pessoa fala, então. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Isso. Esse daí é um ponto importante da questão 217, né? Do item 217 do Livro dos Médiuns. A disciplina, né? O tempo que o médium vai dedicar ao trabalho mediúnico, né? Tem que ser dosado. A gente precisa saber a hora que deve fazer esse trabalho e a hora que não deve fazer, né? Então, da mesma maneira que nós, quando vamos trabalhar, ou quando somos chamados a assumir uma ou outra responsabilidade, quando somos convidados a fazer uma coisa ou outra no nosso dia a dia, nós precisamos saber quando e como, se aquele compromisso que estamos sendo convidados a assumir, vão consumir e se cabe na nossa agenda, né? E o médium também precisa ter essa disciplina. E a gente precisa permitir que o médium assuma essa disciplina e não exigindo deles, né, aquilo que nós também não fazemos. Esse é um ponto que eu acho importante, né? Por isso que ele sempre coloca eles também.
né? Então, ele chama a nossa compreensão do nosso dia a dia, das nossas atividades, com as dos médiuns. E como que isso entra na atividade mediúnica do médium. É por isso que ele coloca eles também. Comentários? Vamos em frente. Não estimarias explorar a bolsa alheia, quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Essa é aquela questão principal, né? Do uso da mediunidade, que ela tem que ser gratuita. Esse é o nosso entendimento no Espiritismo, e ele é fundamental que se continue sendo assim, em todas as atividades, inclusive palestras, convites para isso, aquilo, livros que vão ser editados, né, e vão ser comercializados, que são da lavra do médium, claro que são da lavra do médium, né? O médium faz parte da psicografia, mas ele não é o autor do livro. O autor do livro é o espírito. E esse espírito vem por autorização da espiritualidade superior e não pode ser, de maneira alguma, fonte de recursos para o médium. Como também não é razoável que a pessoa venha para o centro espírita, é auxiliado e depois acha que é o médium e vai lá, eu quero te dar essa coisa. Isso daí era muito comum no interior aí do Brasil, né? Que a pessoa, eu estou levando uma galinha para você, estou dando isso ou aquilo, né? Muitos médiuns aceitavam na época, porque não tinham estudo, não tinham estudo. Eles achavam nada demais, né? Mas aos poucos, conforme o conhecimento da doutrina foi chegando nos diversos rincões deste nosso imenso país, né? A mediunidade exercida com o exemplo de Chico Xavier, de Divaldo Franco, né? De Ivone Pereira e tantos outros médiuns, né? Que mostraram que a mediunidade tinha que ser realizada como uma coisa à parte do seu ganha-pão material, que a sua vida você tem que ser conseguida com esforço próprio do seu trabalho na sociedade, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Chico Xavier era um escriturário. Ele vivia com um salário pequeno de escriturário público na Fazenda Modelo, né? E depois ele saiu de lá e foi ter a sua própria vida. Ele trabalhava. O Divaldo Franco também trabalhava. Todos os médiuns que nós conhecemos trabalhavam e viviam do próprio esforço, e é por isso que, né, quando, na minha opinião, houve uma espécie de uma cisão, né, no movimento espírita, porque o médium começou a dizer que o espiritismo, do jeito do Chico Xavier, era ultrapassado, que o verdadeiro espiritismo agora permitia naturalmente que o médium vivesse também, já que ele se dedicava à mediunidade, né? Que ele vivesse daquela mediunidade, porque ele era parte da obra, porque ele sabia que ele era parte da obra,
Então não tinha problema ele viver daquilo, não precisava doar a renda da venda dos livros para uma entidade ou para outra entidade. Né? Mas está lá, tem um capítulo explícito, né? Falando, dai de graça o que de graça recebestes. Né? Então, esta é a recomendação para todos os médiuns. E a gente precisa também, nas nossas ações, termos isso daqui. Não vamos explorar a bolsa alheia quando nós sabemos que temos que viver as nossas próprias custas, o nosso trabalho. E o médium, principalmente. Comentários? Então, vamos em frente. Tu ignoras que tentarias, debalde, ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. Eles também. Então, né? Se você não dá o exemplo, dentro da sua própria casa, como que você vai, né? Era muito comum, principalmente porque durante um bom tempo, né, antes daquela campanha fortíssima feita pelo então ministro da Saúde, o José Serra, né, que fez uma campanha contra o cigarro, não conseguiu fazer a campanha contra a bebida alcoólica, né, a propaganda da bebida alcoólica. Mas ele fez uma campanha fortíssima contra a propaganda do cigarro nas televisões e fez uma campanha fortíssima contra o tabagismo, impedindo, né, o uso de fumaça, de cigarro, uso de cigarro nos ambientes fechados e tudo. Muitos e muitos pais fumavam. Era a coisa mais comum do mundo, e fumava dentro de casa, em todos os instantes, em qualquer lugar fechado ou não. Né? Para muitos jovens de hoje em dia, né, que veem isso acontecer dentro dos lares, não gostam, não. Né? Mas eles não imaginam como era antes, era bem pior. Imagina você passar 12 horas num avião, né, com um monte de gente fumando. Tinha a ala dos fumantes, primeiramente não tinha divisão, depois tinha a ala dos fumantes e a ala dos não fumantes. Só que a fumaça dos fumantes circulava em todo o avião, né? Era uma coisa difícil. Então, muitos pais fumavam. Como eles sabiam que o cigarro fazia mal para eles, chegava para os filhos e falava, não fume, hein? Não fume. Debalde, né? Por quê? Porque eles fumavam. Por que eles não largavam de fumar? Né? Então, ele está colocando assim, olha, não adianta você tentar alguma coisa, né? Ensinar alguém alguma coisa, alguma virtude, se você não tem essa virtude. Você fala para os outros terem paciência, mas você não tem paciência. Existe uma virtude que deve ser cultivada em cada atitude. Tenha paciência, não é? Essa era a nossa música lá do nosso cantinho. E de vez em quando a gente pede para cantar, porque a gente precisa ainda ser lembrado da necessidade de ter a paciência. E a gente fala para os outros, mas a gente não pratica. E assim como nós, como os médiuns são companheiros de jornada, não são super-homens, como disse o
Antônio, logo né, naquela fala dele, né, eles também precisam fazer o seu esforço de mudança. A gente precisa entender, eles são gente como a gente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Eles têm e vão ter que fazer a sua modificação interior, assim como nós. Para falar para o outro, a gente tem que fazer, né? Comentários? Nada? Dúvidas? Então, vamos em frente. Sofrerias, de certo, se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Lembra que o Antônio chamou a atenção? Muitas vezes, né? O Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco, nós sabemos das histórias, eles eram, né? Zombavam deles, né? Não apreciavam e, e causavam dor e sofrimento a esses médiuns, né? Assim como nós não queremos isso para nós, né, nós também não podemos aceitar, né, que os médiuns sejam santos, né? Eles também sofrem com as injúrias que sofrem, com os ataques que eles sofrem. Quantos e quantos médiuns, muitas vezes, fraquejam no cumprimento do seu trabalho porque alguém falou alguma coisa. Que eles, no uso da sua mediunidade, falaram, fizeram, o que aconteceu, qualquer que seja a situação. Quando a gente tem um médium que, por exemplo, está principalmente no início da mediunidade, a ação, vamos dizer assim, do médium, do espírito do médium, uma ação, eu vou chamar mais anímica, né? Então, você tem uma manifestação que aparece bastante a forma de ser do próprio médium. Se nós conhecermos como que se processa o fenômeno mediúnico e sabemos que o médium sempre participa das comunicações, né? E lembrando que ele pode participar menos, dando mais característica na comunicação à forma do espírito se comunicar, ou ao pensamento do espírito, ou às vezes ele pode interferir com o seu próprio pensamento na mensagem, né, que está sendo passada. Então, muitas vezes, por desconhecimento do esclarecedor, do dirigente da reunião, ataca-se o médium, porque aquele negócio ali foi um fenômeno anímico, ele estava falando aquilo que ele pensa, que ele quer. Esquecendo que isso é próprio do fenômeno mediúnico, a participação do espírito do médium na comunicação. E aí o médium é levado, né, a um sofrimento. E se ele não está
bem firme, ele pode, inclusive, largar o trabalho mediúnico pelo que foi falado pelo dirigente ou pelo esclarecedor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Colocar a perder todo um trabalho que a espiritualidade está fazendo com aquele médium. Precisamos estar atentos a isso. E assim como nós não gostamos, né, de que lancem zombarias e desapreço a nós, os médiuns também não gostam. Comentários? Ok. Dúvidas? Nada, não? Vamos em frente, então. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Esse é um ponto-chave de você constituir um grupo espírita, no qual vários trabalhadores, dentro das suas possibilidades, vão doar o seu tempo às atividades daquele centro espírita. É fundamental que a gente, né, primeiro, nós temos um primeiro compromisso com o nosso ganha-pão material, quando este ganha-pão material está levando aos nossos entes queridos aquilo que eles necessitam. Se nós pudermos, né, deixar uma ou outra atividade do ganha-pão material para uma atividade de cunho espiritual, que seria o trabalho no centro espírita, e se isso não for interferir, né, no, vamos dizer assim, no ganho material, a gente pode fazer. Mas, geralmente, né, quando você tem um conjunto de atividades com as leis que regem aquela sociedade definindo as relações de trabalho, nós precisamos estar cientes de que nós temos um compromisso de trabalho na sociedade em que vivemos. Nas horas em que nós não precisamos estar atendendo os compromissos da vida material, nós podemos nos dedicar à vida espiritual. Por isso que alguns, eu posso ir de terça-feira, eu posso ir na quinta-feira, eu posso ir no domingo, eu tenho uma atividade tal na sexta-feira de noite, mas eu consigo alterar para ir fazer essa parte espiritual. Muito bem. Nós definimos os horários em que nós vamos participar das atividades da casa espírita, atendendo ao nosso compromisso espiritual. Assim como nós temos tudo isso bem definido para nós, não podemos exigir dos médiuns que estejam à nossa disposição a qualquer dia, a qualquer horário. Porque eles também têm que cumprir exatamente com as mesmas obrigações. Acabou de ser falado, não é? Que o médium precisa viver do próprio esforço. Portanto, ele não pode estar à nossa disposição a qualquer dia e horário. Senão aquilo deixa de ser um trabalho benemérito, né, e de progresso do seu espírito, e passa a ser
uma atividade de ganha-pão. E que, do ponto de vista do progresso espiritual, vai ser dificultoso para aquele espírito, para aquele médium. E para nós, de modo geral. Comentários? Eduardo, essa é uma questão que eu acho ela muito, muito interessante. Porque eu noto muitas vezes assim, a gente tem quando a gente reencarna, a gente tem um compromisso muito importante com aqueles familiares, né? Que Deus colocou no na nossa vida. Então, a gente tem que fazer um balanço, né, do tempo que a gente dedica para dar atenção também à família. Quer dizer, é um trabalho bastante interessante. E uma coisa que eu vejo dentro de uma comunidade espírita é que a gente entender algo que eu acho muito importante, que a evolução não se faz só de forma individual, ela se faz também no coletivo. Então, quando você divide as tarefas no centro espírita, você vai dando oportunidade de todo mundo crescer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, para não estar assumindo muito e deixando outros com pouco. Porque a evolução também é um processo coletivo. E eu noto algumas vezes, dentro da minha experiência, dentro da vivência do movimento espírita, pessoas muito agarradas e com muita dificuldade de delegar, de dividir. E elas sofrem quando são constrangidas, às vezes, pelo dirigente do grupo, a abrir mão. E a gente tem que preparar novos também. Por exemplo, nós que já estamos, né, a idade vem chegando, nós temos um compromisso com a doutrina espírita de ir formando outros, ter esse cuidado, esse carinho, né? Como fizeram com a gente. Né? Você, por exemplo, que teve a oportunidade de viver dentro de uma família que já tinha uma tradição espírita, você foi ajudado também em todo o seu processo. Estou te tomando como exemplo, né? Uhum. Alguns de nós não, nós dependemos dos amigos, né? Dos companheiros, dos estudantes como nós ali nas oportunidades. Então é muito rico a gente ganhando essa noção, né? Saber dividir também o trabalho e ter esse cuidado, né? Para que a gente crie uma estrutura forte, né? Um time bem preparado. Então, eu vejo isso também, essa questão de organizar o tempo, e isso nos dá a oportunidade também de pensar também no nosso compromisso familiar, né? Com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Então, a doutrina espírita é muito rica, esses textos do Emmanuel, eu acho eles muito importantes, eles vão abrindo esses horizontes, né? Para que a gente possa entender melhor o que significa ser cristão, né? Está dentro da doutrina. Eu lembro muito de Jesus, né? O cuidado, Jesus, com toda a sabedoria dele, ele se acercou de 12 ali no início e deu o compromisso para esses 12 de espalhar. E ele sempre fala assim: vão de 2 em 2, viu, gente? É muito interessante a didática de Jesus. Então, eu estava aqui, estava ouvindo e tu estava pensando nisso. Sim, eu concordo plenamente. Esse aspecto, né, da formação, né, de passar de passar o bastão, né, de auxiliar a pessoa a chegar lá é fundamental, porque as atividades não podem depender de um, né? Muitas vezes, no início do espiritismo, assim, no interiorzão, né, nosso, geralmente acontecia do espiritismo iniciar naquela região, numa determinada a construção de uma casa espírita era em torno da mediunidade de uma pessoa.
Embora aparecessem 2, 3, 4 médiuns, né, ali, mas principalmente aquele lá era o médium principal. Ah, quem que é o médium principal da casa? Né? Quando a gente precisa entender, né, que a mediunidade é para todos. Não pertence a ninguém. Não existe o melhor médium de todos. Não existe essa história, né? É muito importante isso. Mas acontecia. E daí que vem que o estudo sistematizado, a formação de pessoas que possam ler e refletir, né, é importantíssimo. Eu acho, né, vocês estão fazendo o estudo do livro Pensamento e Vida, né? E nós estamos com esses 2 livros, o Seara dos Médiuns e o Livro dos Médiuns, né? E a gente tem estudado as obras do André Luiz. A forma de ler e comentar, para aqueles que não têm o costume de ler, é fundamental para a absorção do conhecimento e formação. Vai chegar uma hora que vai ter que fazer, né, no lugar do outro. Não tem jeito. A gente fica doente, a gente viaja, porque por motivo de serviço ou não, né? E tem que ter gente que faça o trabalho, não pode ficar dependendo somente de um, né? Você falou muito bem, é absolutamente necessário, né, que a pessoa não se julgue, né, essencial. Eduardo, quando a gente estuda, por exemplo, o desaparecimento da doutrina espírita na França, a gente vê, estudando, que não se preocupou com os jovens. E essa é outra preocupação também que eu venho nas minhas observações no movimento espírita. Nós precisamos prestar muita atenção com esse item, de trazer, de dar oportunidade para o jovem se motivar a se integrar ao trabalho. Porque eu tenho sentido uma certa dificuldade dessa integração. E a gente precisa tomar cuidado, senão aqui também vai acabar morrendo, por falta de interesse dos jovens. Porque nós vamos ter que desencarnar, né? Mesmo que a gente não queira, mas nós vamos ter. E nós precisamos deixar esse legado, né? Ter esse cuidado. Então, eu estou colocando essa questão porque não vou chamar de preocupação, é uma ocupação mesmo de pensar nisso, somente nós que estamos já. Eu assim, não tenho a tradição da doutrina, mas eu tenho essa preocupação, eu tenho conversado um pouco disso com o Genival também, que gosta muito do trabalho com os jovens, né? Da gente trabalhar esse motivador, né? De ficar realmente, porque eu tenho visto alguns centros com muita dificuldade de não estudar a história um pouco da doutrina espírita na França também, para entender um pouco esse processo. Tem mais coisa para a gente conversar. Alguém está pedindo a palavra aqui. Acho que é a ID. Vou ser bem rapidinha, porque eu vejo que nós estamos bem em cima da hora, eu não quero ultrapassar. Mas essa colocação que o Antônio acabou de fazer, ela é muito interessante no seguinte: o jovem, normalmente, ele é tímido. Aliás, nós todos temos uma grande timidez, né? E ele sempre espera o convite. Aliás, todos nós esperamos o convite. Então, quando nós estamos aprendendo, a gente tem um respeito por quem está na frente, que já viu mais, que está podendo dar para a gente o aprendizado, né? Daquilo que a gente ainda não trilhou. E, às vezes, nem vamos conseguir trilhar tanto. Mas, no momento em que você valoriza aquele pouquinho que já foi trilhado dos jovens, eles se motivam.
e perdem um pouquinho a timidez. Eu acho que isso é fundamental e talvez seja uma ideia para se pensar de como atraí-los, né? Não sei, é minha opinião. Não, você tem razão, nós precisamos... Vamos conversar um pouco mais no início do próximo, nosso próximo estudo, dia de estudo, Com para a certeza. gente não deixar esse tema, ele é essencial. Eu acho que o Antônio tocou bem no assunto, e você também. A gente retoma ele na próxima terça-feira. Tá ótimo, Beleza? tá ótimo. Vamos convidar o Genivaldo também para ele falar um pouquinho para nós. Isso, exatamente. Eu não sei se a Renata tem participado dos nossos estudos, né? Mas ela tem sido, junto com o Eite, a responsável, né, pelas atividades com os jovens, né, da nossa mocidade lá no nosso cantinho. Então, seria interessante ouvir a Renata ou o Eite, né? Vamos encerrar, então, gente? Eu vou fazer a prece de encerramento ou a Yara está por aí? Yarinha não está, não. Talvez esteja lá no nosso cantinho, mas eu vou Estou encerrar. aqui. Opa, opa! É que eu estou no cantinho até eu chegar. Eu achei que Ela ia é ser. grande. Faz aí para nós, por favor. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. Agradecer a equipe espiritual que nos acompanha nos estudos de terça-feira. Agradecer a equipe encarnada que nos orienta nos estudos, onde aprendemos, trocamos experiências, e que possamos, Senhor, que esse aprendizado não fique só no nosso intelectual, mas também nas nossas ações, utilizando a nossa mediunidade com Jesus. Em agradecimento por essa oportunidade, ofertamos, Pai, a prece do Pai Nosso ao irmão mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. Graças a Deus. Boa semana para todos.